Olá pessoas do YouTube, aqui é o Ribeneto para mais um vídeo do canal e antes tarde do que nunca eu venho compartilhar com vocês a minha tag dos 50% desse ano de 2026. Enfim, eu sei que era para ter postado no máximo ali na virada de junho para julho, mas aconteceu que eu me atrasei todo, né? Eu fui postar para vocês o vlog de maio agora na semana passada. Mas o importante é que eu estou aqui e que eu vou responder a tag mais um ano em sequência para vocês. E eu estou muito animado para compartilhar todas as minhas primeiras leituras desse primeiro semestre. Enfim, antes da gente começar, eu gostaria de perguntar se você já deixou o seu gostei aqui embaixo. Eu gosto sempre de lembrar que vocês deixando o gostei no início do vídeo, os algoritmos do YouTube compartilham o conteúdo do canal Book Crushers para muito mais pessoas. E como diz o ditado, em terra de algoritmo, quem tem like é rei. Lembrando também que se aparecer a estrela do Super Hype aí pra vocês, por favor, cliquem nela, porque isso vai estar ajudando ao YouTube a compartilhar o conteúdo do canal Book Crushers para muito mais pessoas. E também tem link de compra lá pra Amazon aqui embaixo na caixa de informações. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto através dos meus links de compra, eu recebo uma pequena comissão e vocês não vão estar pagando nada além por isso. Além de, claro, estar apoiando o trabalho aqui do canal. Enfim, vamos parar de blá blá blá, porque essa tag é gigante. Espero de verdade que vocês gostem desse vídeo e continuem comigo até o final. Vamos lá? Vamos começar com a primeira categoria da tag, que é o livro mais aguardado do segundo semestre desse ano. E o livro mais aguardado por mim, nesse segundo semestre, ele vai estar saindo agora, no começo de agosto, que são das autoras Ellie Kennedy e Sarina Bowie. Eu me esqueci o nome que ficou em português, mas em inglês ele se chama Top Secret. Ele é um livro que tem, sei lá, os seus 7, 8 anos de publicado lá nos Estados Unidos. Era um livro que eu queria muito ler pela sinopse dele, que tem essa coisa de que os personagens protagonistas não sabem quem são quando se conhecem de forma virtual. Eu gosto muito desse tipo de dinâmica. Eu gostei das continuações da série Ele, como vocês sabem, né? E eu esperava que a editora Paralela fosse trazer essa história aqui para o Brasil também. Só que quem está trazendo essa história para o Brasil, depois de muitos anos, é a editora Alt. E vai sair agora no começo de agosto. Já está na minha lista de desejados. E é sobre isso. De fato, esse é o lançamento que tem em vista e que já tem data marcada para os próximos meses, que eu mais quero, que eu pretendo ter. Segunda categoria. Quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? São 2 livros que eu comprei na Bienal de São Paulo do ano passado. Já vai sair o 3º volume. Eu esperava que eu já tivesse lido esses 2 livros antes do 3º volume sair, mas eu não consegui. Eu meio que comi mosca. E eu tô falando de Assistente do Vilão e também Aprendiz de Vilão, de Hannah Nicole Maher, que é lançada aqui no Brasil pela editora Alt também. É essa história de uma jovem que vai acabar se candidatando a ser assistente desse vilão, desse reino, esse universo aqui. E ele tem esse tom de comédia. O que mais destacam com relação a essa história aqui é a comédia inerente, sabe, da trama. E eu queria muito conhecer, tanto que eu comprei na Bienal do ano passado os 2 livros de uma vez. A autora estava na Bienal de São Paulo, mas eu nem tentei pegar autógrafo nem nada, porque eu não estava afim de pegar fila nenhuma. E eu queria ler esses 2 livros antes do 3º livro ser publicado. Até porque eu acho que é uma quadrilogia, né? São 4 livros que vão formar a série. Mas enfim, não consegui ler e eu quero ler nesse segundo semestre tanto Assistente do Vilão quanto Aprendiz do Vilão, que já estão aqui na minha estante há quase um ano. Terceira categoria da tag. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou nesse ano. Então, eu estava levemente inclinado a escolher o Em Algum Lugar Além do Mar, do TJ Klum, que foi lançado durante a Bienal do Livro desse ano, no Rio de Janeiro, aqui no Rio. E é uma capa lindíssima, com soft touch, com uma folha de guarda incrível. Enfim, é um trabalho maravilhoso e tal. Só que eu tinha me esquecido de um outro livro que eu recebi nesse ano. E eu tô falando Os Jogos dos Deuses, de Abigail Owen, que também é um livro em capa dura, que eu recebi da editora Paralela no primeiro semestre. E ele tem essa folha de guarda espetacular, que é uma ilustração, né? Tanto no começo quanto no final.
Deixa eu tirar os brindes que ainda estão aqui. Não apenas isso, que tem o grande destaque dele, né? Que é esse corte de páginas com constelações em estilo grego. E sério, não tem como. Esse aqui é, sem sombra de dúvidas, o meu livro mais bonito desse primeiro semestre. Então eu diria que em primeiro lugar fica Os Jogos dos Deuses, da Abigail Owen. E em segundo lugar fica Em Algum Lugar Além do Mar, do T.J. Klune, que são os dois livros mais bonitos que chegaram por aqui nesse primeiro semestre. Quarta categoria da tag. Sua resenha favorita desse primeiro semestre. Então, não foi uma, na verdade foram duas resenhas que eu gostei muito de fazer nesse primeiro semestre. Na verdade foram entradas de vlog, né, que eu compartilhei aqui com vocês. A primeira delas foi A Morte de Ivan Ilitch, do Lev Tolstói. E por que eu destaco essa daqui? Porque a leitura em si foi muito interessante, porque eu tive que me desafiar com relação às traduções disponíveis. Eu passei por algumas antes de fato chegar nessa aqui, da editora Antofágica. E quando eu comecei a ler através da tradução da Antofágica, foi um livro que fluiu muito, muito para mim. Então eu conversei um pouco nessa entrada justamente sobre a importância da tradução certa, porque às vezes a gente acha que o problema é do livro, e não é exatamente o problema do livro, o problema é da tradução, né? Isso me fez até pensar se o meu problema com o Retrato de Dorian Gray não foi uma culpa de fato da tradução que eu peguei na época, né? Eu fiquei pensando nisso também. E além da Morte de Ivan Ilitch, eu também gostei muito de conversar com vocês sobre Ventos de Mudança, da Beverly Jenkins, que é o primeiro volume da série Mulheres Pioneiras, que é esse romance de época que vai se passar depois da Guerra Civil nos Estados Unidos. É uma verdadeira lição de história sobre a pós-Guerra Civil, né? Vai mudar um pouco essa visão de que o Norte era imaculado e estava defendendo 100% a liberação das pessoas negras lá nos Estados Unidos, e ver que nem todo mundo que estava ali no lado abolicionista era exatamente as melhores pessoas do mundo. E ela reforça muito no decorrer dessa história aqui, né, que vai se passar em Nova Orleans. Enfim, uma história maravilhosa. Eu gostei muito do romance aqui, eu gostei muito da narrativa da Beverly Jenkins. Eu quero terminar essa trilogia ainda esse ano, e foi uma resenha que me deu muito orgulho de compartilhar aqui com vocês. Então, as minhas duas opiniões que eu destaco nessa nossa tag é A Morte de Ivan Ilitch e também Ventos de Mudança. Pois é. Próxima categoria é um livro que me deixou feliz nesse primeiro semestre. Eu vou citar dois livros novamente. No final do vídeo eu vou ter citado praticamente todas as leituras que eu fiz nesse primeiro semestre. E esses dois livros foram verdadeiras farofas. O primeiro deles é O Farejão do Amor, da Lana Ferguson, que se eu não me engano foi minha primeira leitura desse ano, que eu li ali logo após as festas de final do ano. E basicamente vai ser um romance entre dois licantropos, né? Que são médicos, tanto ela quanto ele são médicos, tanto a Mackenzie quanto o Noah são médicos, e eles vão entrar nesse relacionamento de mentira por conta de que ele é um alfa, e nessa sociedade que nós temos aqui nesse livro, os alfas eles sofrem um certo preconceito, porque eles são vistos como seres violentos e tal, então ele precisa provar ali pro trabalho dele que ele não é essa pessoa violenta, que ele não é dado aos seus instintos e tal. Então ele começa esse relacionamento falso junto com a Mackenzie, que é uma outra médica que atua nesse hospital e que precisa fingir pra família que tá namorando com alguém para que a família pare de encher o saco dela. Enfim, é uma farofa, é muito gostoso, é muito divertido. Eu devorei esse livro, eu gostei muito. Tem uma outra história da Lana Ferguson, que também é mistura de romance com fantasia, que é, se eu não me engano, O Monstro do Lago, alguma coisa assim. Enfim, a Globo já confirmou que vai trazer esse livro da Lana Ferguson aqui para o Brasil, e eu estou muito empolgado para ler. E o outro livro, ele é um dark romance, entre muitas aspas, porque sinceramente eu não acho essa série, esse universo tão dark assim, que é O Devorador de Homens, que é o spin-off da série do Rei da Terra do Nunca, que eu li no ano passado completa, um pouco antes de ir para a Bienal de São Paulo. E aqui a história vai ser protagonizada pelo Capitão Gancho, pelo Crocodilo e pela Wendy. E era a história que eu queria ter lido na série anterior. Eu não gosto tanto assim da série anterior. Eu li, eu me diverti com ela, mas não foi nada muito fora da casinha. Mas aqui a Nixon Crow me entregou exatamente aquilo que eu queria ler, sabe? E, enfim, eu gostei tanto dessa história que eu fui ler o segundo livro em inglês, porque tinha disponível no Kindle Unlimited. Vai aparecer
o meu comentário sobre o primeiro e o segundo volume dessa duologia no nosso próximo vlog, que eu li durante o mês de junho. Mas enfim, os livros que mais me divertiram nesse primeiro semestre, sem sombra de dúvidas, foi O Devorador de Homens e também foi Farejando o Amor, da Lana Ferguson. Próxima leitura é um livro que te fez chorar nesse semestre. E assim, alguns livros me fizeram chorar nesse primeiro semestre. Só que eu acho que esse em si, ele é muito emblemático, porque eu não fui ler esse livro esperando chorar. O livro foi vendido pela editora dele de uma forma muito diferente do que a história realmente traz pra gente. E quando eu li, primeiro teve esse choque, né, de encontrar algo que eu não estava preparado para ler, mas depois a história em si me impactou muito. Eu estou falando de Selam Aleik, de Khaled Ismail, que eu li no mês de janeiro, né? E essa história, essa jornada desse refugiado da Síria na Suíça, e ele vai contar todos os aspectos da vida dele, desde quando ele estava lá na Síria e aconteceu o golpe de Estado, ele se torna um refugiado na Suíça e a vida dele como refugiado na Suíça. Então assim, não se engane por essa capa, porque a editora se foca em apenas um dos aspectos do livro, e o livro em si não é sobre isso, é justamente sobre a vida e a história do Khaled Al-Ismail, até porque personagem e autor meio que se misturam dentro dessa narrativa, e tem momentos assim desse livro que são de cortar o coração completamente, são de dilacerar o coração de qualquer pessoa, sabe? E eu gostei muito de fazer essa leitura. Tem opinião completa aqui no canal, se eu não me engano, no segundo vlog desse ano. Vou tentar deixar o link aqui em cima para quem quiser conferir. Mas não tinha para outra leitura além de Selam Aleik, porque, sério, foi pesado, foi pesado. Próxima categoria, o seu personagem favorito mais recente. E o meu personagem favorito mais recente, ele apareceu no nosso último vídeo aqui do canal, e ele não é exatamente o protagonista da história, ele é o coadjuvante. A protagonista dessa história é a Pietra, mas o interesse dela é o Eric, de Balela, da Solane Kioro. E o Eric, ele tem essa característica dentro do livro mesmo, que ele consegue conquistar todo mundo que está ao redor dele. Sério, ele é de fato o raio de sol dessa história, enquanto a Pietra é ranzinza. Eu não pensei nisso enquanto eu estava fazendo a vídeo opinião, a entrada sobre Balela no último vlog, mas de fato é uma dinâmica de rabugento e raio de sol, sendo que ela é rabugenta e ele é raio de sol. E ele é aquele cara que ilumina qualquer ambiente, sabe? Que conquista qualquer pessoa, que conquista todo mundo, dos mais ranzinzas aos mais fáceis de serem agradados. E ele consegue fazer isso com quem está lendo também. Então a gente é cativado pelo Eric também. E é muito interessante porque ele é um personagem cheio de nuances, conforme a gente vai lendo mais e descobrindo mais sobre ele, vai vendo que ele não é só esse cara extremamente feliz e com uma boa lábia, ele tem as suas camadas ali também. Enfim, eu adorei essa leitura, foi 5 estrelas, é um romance super gostoso, eu super recomendo de verdade, é um romance do Árico, mas assim, leiam Balela porque é sensacional, sem sombra de dúvidas, e você vai gostar do Eric também. Próxima categoria da tag é o seu casal favorito do primeiro semestre, e o meu casal favorito desse primeiro semestre, Diana e Edgar, da história de Garras, de Liz Vilas Boas, lançado pela editora Rocco. Aqui a gente vai ter esse romance entre uma bruxa, que acabou nascendo em uma família de caçadores de monstros, com um lobisomem, e vai se passar no Rio de Janeiro, de uma linha do tempo paralela, no começo dos anos 20. Tem todo um clima de O Café Rosa, e é um clima bem intencional, porque depois a gente vai descobrir que a autora se inspirou em O Café Rosa para contar essa romantasia aqui. E sério, gente, o Edgar e a Diana, eles têm muito essa dinâmica de Petrúquio e Catarina, só que aqui é um Petrúquio que está completamente caído pela Catarina desde o começo, e ele confia muito nela, sabe? Algo que faltava no Petrúquio da novela, né? Até porque a gente sabe que o Petrúquio da novela e a Catarina da novela são adaptações de A Megera Domada do Shakespeare, né? Então isso aqui é uma adaptação da adaptação. Tivemos A Megera Domada, aí tivemos O Café Rosa, e aí tivemos Garras, que é essa história de romantasia, né? Mas esse casal aqui é incrível, sério, você torce pra eles do começo ao final, você quer que os dois fiquem juntos logo, e
Foi meu casal do primeiro semestre sem nem pensar muito. Próxima categoria da tag, seu novo autor favorito. Então, meu novo autor favorito, ele me surpreendeu tanto que ele conseguiu me contar uma história que eu não sabia que eu já sabia, de uma forma completamente nova e que me fez preferir a história pela visão dele. Eu tô falando do Christopher Ashwood, o autor de Um Homem Só e também de outras histórias. E esse livro já ganhou uma adaptação que chegou no cinema aqui no Brasil como O Direito de Amar, que foi dirigido pelo Tom Ford. Sim, o Tom Ford, que é estilista, ele dirigiu esse filme. E eu já tinha visto sem querer esse filme na televisão, nesse ano mesmo, sem saber que era uma adaptação desse livro aqui. E aí, quando eu comprei esse livro e fui ler, eu descobri no prefácio que aquele filme era a adaptação desse livro. E eu acabei ficando pensando assim, caramba, já conheço a história, não vai me surpreender. Muito pelo contrário. A escrita do Christopher Ashwood fez eu ter uma visão completamente diferente daquela história. Tanto que, assim, comparado com esse livro aqui, o filme do Tom Ford é completamente pálido e completamente fora do tom e fora do caminho que o Christopher Ashwood queria contar aqui, sabe? E eu consegui me surpreender com essa história que eu já conhecia. Eu quero muito ler outras histórias do Christopher Ashwood, já foi lançado aqui nesse primeiro semestre mesmo, desse ano. O Adeus a Berlim, que é um dos livros mais famosos do Christopher Ashwood e que eu quero muito, muito, muito ler. Eu ainda não comprei só porque ele ainda está muito caro. Eu não pagaria R$70 em uma história de 150 páginas. Desculpa. Então eu estou esperando o preço abaixar para poder comprar o Adeus a Berlim, mas sem sombra de dúvidas, o Christopher Ashwood é o meu autor favorito, que acabou aparecendo para mim nesse primeiro semestre. Próxima categoria da tag é o livro que mais te surpreendeu nesse primeiro semestre. Outra categoria é que eu preciso trazer 2 livros para conversar com vocês. O primeiro deles foi O Fantasma de Canterville, do Oscar Wilde, porque, como eu comentei com vocês nessa tag mesmo, eu não tive a melhor das experiências com o Retrato de Dorian Gray. Sendo bem sincero, eu não gostei de Retrato de Dorian Gray na época que eu li. Só que aí, quando eu li O Fantasma de Canterville, foi uma história tão gostosa, com uma narrativa tão fluida e com um humor tão inerente, que eu acabei pensando, será que eu não peguei uma tradução ruim de Dorian Gray e por isso eu acabei não gostando? E eu fiquei muito com isso na cabeça, porque eu li, né, O Fantasma de Canterville também através de uma tradução da Autofágica. E sério, gente, uma tradução excepcional, uma leitura, uma narrativa muito fluida, muito gostosa. E apesar de que o tom de Dorian Gray e de O Fantasma de Canterville não são os mesmos, né? Aqui é muito mais uma comédia. Pode ser que exista essa diferenciação, né, entre essas 2 histórias, mas eu queria tentar ler de novo O Retrato de Dorian Gray com uma tradução não autofágica, justamente porque O Fantasma de Canterville me surpreendeu muito. Eu amei esse livro aqui, eu dei 5 estrelas, eu me diverti muito. E outra história que acabou me surpreendendo nesse primeiro semestre foi O Amanhecer na Colheita, da Suzanne Collins, que é o livro do Hammett, que vai se passar no 50º Jogos Vorazes, né, o 2º Massacre Quaternário. E assim, quem me acompanha desde 2020, pelo menos, sabe que o livro de A Cantiga dos Patos e das Serpentes não foi meu favorito, muito pelo contrário, foi a minha grande decepção com a Suzanne Collins. Eu não gostei tanto daquele livro, quer dizer, eu gostei muito do aspecto dos jogos naquele livro, mas com relação a personagens, a grande maioria não me cativou tanto assim, e eu tive muitos problemas com o ponto de vista do Snow, então não foi o livro que eu aproveitei tanto assim. Mas Amanhecer na Colheita, eu fui ler com o pé atrás, e foi um livro que foi subindo os degraus em cada parte, sabe? Eu comecei e eu pensei, tá legal. Tem um pouco de fanservice aqui, mas tá legal. Aí na segunda parte já veio o soco na cara. Na terceira parte já veio a chicotada, o chute, enfim. Sério, eu terminei esse livro aqui completamente destruído. Ele tem uma mensagem simplesmente atual, o que é muito interessante, porque a gente acaba percebendo que a Suzanne Collins, ela sempre tem algo a dizer com seus livros Jogos Vorazes, sabe? Foi mais um livro que me surpreendeu muito nesse primeiro semestre, e essas são as minhas 2 respostas para essa categoria da tag. Próxima categoria, o livro que mais te decepcionou nesse primeiro semestre. Eu vou escolher muito bem como dizer isso aqui, porque se eu for falar a verdade, nenhuma história me decepcionou. Todas as histórias que eu li ficaram acima de 3 estrelas, o que 3 estrelas para mim já é uma nota muito boa. Porém,
Esse livro, essa HQ no caso, ficou com 3 estrelas, mas eu confesso que eu esperava mais. Então assim, não é ruim, não é algo que eu possa falar, nossa, que lixo, qualquer coisa do tipo. Foi uma história que eu gostei, mas que está ocupando essa posição porque eu esperava mais dela. Eu tô falando de Cósmico, do Caio Io, lançado aqui no Brasil pela editora JBC. É um quadrinho nacional. E assim, um grande destaque dessa história aqui são as ilustrações. Sério, as ilustrações de Caio Io, como vocês podem ver, são coloridas e são ilustrações incríveis, muito fofas, sabe? É uma arte que você fica encantado de ler e de passar o olho. A introdução dessa HQ aqui é simplesmente genial, que basicamente a gente começa no universo e a história vai se aproximando da Terra até a gente acabar encontrando os personagens, né? Porque, se eu não me engano, um dos personagens protagonistas, ele estuda astrofísica, mas, como eu falei pra vocês, é uma arte muito bonita, é uma história muito adorável, mas eu esperava mais. É uma história boa, mas ela não foi incrível. Então, por ela não ter sido incrível, ela acaba aparecendo aqui como uma decepção. Mas não é ruim, muito pelo contrário, eu gostei muito, mas ela não está exatamente no mesmo nível das outras leituras que eu realizei nesse ano, nesse primeiro semestre. Gente, eu tinha pulado sem querer uma categoria, então eu vou responder essa categoria agora, que é a melhor HQ que eu li no primeiro semestre desse ano. E assim, gente, não poderia ser outra além de The Dangerous Convenience History de 945, foi lançado aqui no Brasil pela editora New Pop. Eu li o primeiro e o segundo volume em começo de janeiro, alguma coisa assim. Eu li um atrás do outro, porque eu tinha comprado ano passado, mas eu ainda não tinha lido. Aí quando eu peguei pra ler, eu devorei essas 2 histórias e eu li o terceiro livro assim que lançou, no mês de abril. Faltam mais 3 volumes. Eu acho que o 4º volume é lançado agora no segundo semestre de 2025. Eu espero que seja lançado, porque eu preciso do 4º volume dessa série. E assim, o que dizer dessa história? Ela é divertida, os personagens, por mais que estejam em posições muito, como eu posso dizer, muito distantes, em universos muito distantes, entre muitas aspas, a forma como eles se conectam e criam uma amizade e a gente vê para onde isso está indo, né? E as decisões que isso constrói em cada um é incrível, é sério, gente, é tão natural, é tão certo o que acontece aqui que não tem como. Eu li outras HQs que eu gostei muito, que eu dei 5 estrelas, mas a minha favorita do primeiro semestre, com toda certeza, foi The Dangerous Convenience History, sem nem titubear. Próxima categoria da tag. Algum lançamento do primeiro semestre que ainda não leu, mas quer muito? Sim, tem 2 livros que foram lançados em maio e em junho, que tanto que eu comprei os 2 da Bienal. Eu estava muito tentado a conseguir encaixar eles no mês de junho, mas eu não consegui ler. E eu quero sim ler ainda esse ano. O primeiro deles é Os Dois Amores de Hugo Flores, do Felipe Fagundes, porque as histórias do Felipe Fagundes que eu já li foram incríveis, divertidíssimas, e eu estou esperando grandes coisas desse romance de escritório que ele criou e que ele publicou agora. E o outro livro é do Pedro Poeira, O Amor à Deriva, que vai se passar nesse reality show estilo De Férias com o Ex. E vai ter relacionamento falso e tem essa capa maravilhosa. Então eu fui um pouco comprado pela capa também, apesar de que hoje em dia eu não julgo tanto assim livro pela capa. São 2 livros nacionais que eu estou com muita expectativa para ler e eu comprei agora na Bienal, né, e eu quero muito ler. Eu queria ler no mês de junho, mas eu não consegui. Pois é. Penúltima categoria da tag é a melhor continuação que leu até agora. Então, sério, eu li essa continuação agora no mês de junho e eu não tenho palavras para descrever o quão atingido eu fui por essa continuação. Eu tô falando de A Ascensão dos Reis, de C.S. Pacat, 3º volume da trilogia Príncipe Cativo, que foi relançado aqui no Brasil pela plataforma 21, né? Eu comecei lendo esse livro aqui pela minha outra edição, só que aí, como eu tava meio que passando o olho tanto nessa edição aqui quanto na outra, eu vi que essa edição aqui estava de fato revisada, então eu acabei terminando a leitura nessa aqui e, sério,
A forma como C.S. Pacat consegue desenvolver sua trama política e mover as peças de tabuleiro durante essa guerra entre Aquielos e Veri é incrível, sem falar que assim, meu casal, completamente meu casal, apesar de serem dois cabeças duras, aqui é completamente meu casal, então eu li continuações muito boas nesse primeiro semestre, mas acho que a que mais me impactou com toda certeza foi a Ascensão dos Reis de C.S. Pacat, sem pensar duas vezes. E a última categoria da tag é a melhor leitura que eu realizei nesse primeiro semestre. Gente, que difícil. Eu fiz leituras incríveis. Eu já tenho alguns favoritos desse ano que já apareceram tanto nos vlogs quanto apareceram nesse vídeo mesmo. Mas a melhor leitura, eu preciso refletir, porque quando eu comecei esse vídeo eu não sabia qual livro escolher. E eu ainda não sei. Mas enfim, eu, pro primeiro semestre, vou ficar com o Salam Aleik. Fico com esse livro aqui porque foi uma história que me impactou muito. Foi uma história que mexeu bastante comigo. Outros livros que apareceram nesse vídeo de hoje e que até apareceram durante os vlogs do primeiro semestre que acabei não conseguindo encaixar na resposta da tag de 50% também me marcaram muito. Mas eu acho que Salam Aleik, por conta do contexto dele, ele acaba saindo na frente. Eu fiquei meio balançado entre ele e Um Homem Só, mas eu acho que eu escolho Salam Aleik. Pois é. Enfim, pessoal, essa foi a minha resposta para a tag dos 50%. Espero de verdade que vocês tenham gostado e que não tenha saído tão atrasado assim. E se vocês tiveram livros favoritos, deixe aqui embaixo nos comentários. Vamos conversar. Conversar com vocês é a melhor parte do vídeo para mim. Pois aqui foi Henrique Neto para mais um vídeo do canal Book Crushes. Tchau e até o nosso próximo encontro.